Deus seja acima de tudo honrado e glorificado, que Ele seja exaltado e que nós saiamos daqui, assim como o irmão Roberto orou, mais sábios diante dEle. Amém? Vamos orar, pedir ao Senhor que Ele nos ajude nesta nossa última aula, último momento que nós vamos ter sobre esse tema neste momento. Mas nós já estávamos conversando aqui de manhã que provavelmente nós vamos voltar nesse tema, logo, e talvez detalhá-lo um pouco mais em alguns aspectos. Mas vamos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude, e eu gostaria de pedir que, por favor, irmão Denival, peça, meu irmão, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que Ele possa abrir a nossa mente, abrir o nosso coração e nos ajudar nesta hora. Oremos com o irmão Denival. Soberano Deus e eterno Pai, aqui somos gratos, Senhor Deus, por mais um dia de poder estar na Tua casa. Assim deitamos, e levantamos, acordamos, devido à Tua destra, Senhor Deus. Amém, meu Pai. Nesse momento, Senhor Pai, nos colocamos, diante a Ti, pedindo, Senhor Deus, entendimento, sabedoria da Tua parte, Senhor Deus, para podermos entender mais da Tua palavra, Senhor Deus, e aqueles assuntos estejam vagos, Senhor Deus, venha nos dar entendimento e sabedoria, para podermos estar servindo ao Senhor, Deus, com inteligência e sabedoria nessas partes. Deus. Sim, meu Pai. Seja conosco, dando-nos entendimento. Assim seja, toda palavra, o assunto será falado aqui, Senhor Deus, o Senhor venha nos suprindo, Senhor Deus. Seja assim diante com o nosso pastor, que está dirigindo a Tua palavra, Senhor Deus. Nos enche de Ti, Senhor Deus. É isso que eu peço e agradeço, no nome santo e venerável de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado, irmão Denival, por sua oração. Meus irmãos, eu quero pensar com você sobre a questão importante, creio eu, um dos fatos muito importantes desse texto que nós lemos, relemos e lemos e relemos. E o irmão Helder falou algo que, no começo, que está no meu coração, viu, irmão Helder? É o fato de muitas vezes nós lermos esse texto, inclusive no domingo à noite, estar pregando também sobre esse texto, em alguns momentos falando dele, de Romanos. Hoje nós vamos falar sobre 1 Pedro, ainda sobre dons. E o que acontece? Nós vamos ruminando, e nós vamos crescendo e evoluindo na palavra do Senhor. Irmãos, tem uma coisa que creio eu ser importante, às vezes, quando nós nos atemos a um tema, e esse tema de dons, ele é um tema, de certa forma, complexo, mas não é difícil, ele é um pouco complexo. E ele é possível que nós tenhamos um bom entendimento dele. Existem algumas coisas que, provavelmente, na minha opinião, não nos ajudam com o tempo. E o que não nos ajuda com o tempo? É nós não pensarmos sistematicamente na doutrina. Quando nós pensamos em dons, e aí nós falamos, por exemplo, sobre o dom de língua, que é o dom, talvez, assim, mais enigmático, não vou dizer outra palavra, mas o dom mais enigmático, e aí nós nos vemos em algumas situações, os pastores se veem em situações difíceis, às vezes, para explicar, para entender. E a aula de hoje, a proposta da aula de hoje era falar exclusivamente sobre unção, mas que tem a ver com o dom. Nós não vamos entrar nesse campo propriamente dito. Nós vamos voltar um pouquinho para falar sobre dons, sobre esse dom de língua, o dom, ou os dons de forma geral, mas com um pensamento voltado para a doutrina. E aí eu quero pensar com você, irmã Rebeca não está virando. Não sei se você precisa dar um clique aí em algum lugar, senão você vai ter que virar para mim. Foi? Foi comigo ou foi com você? Foi comigo aqui. Então eu achei qual que é o pointer. Irmãos, nós vamos falar sobre unção também. Vai estar ali no assunto. Mas eu queria pensar com você, para que a gente fale sobre dons espirituais, é preciso que a gente tenha um entendimento sobre a questão do batismo. É preciso que a gente entenda batismo, unção e línguas. São coisas que estão entremeadas, assim também como os demais dons espirituais. E quando a gente pensa
em unção, propriamente dito, queria só fazer aqui uma coisa, porque eu lembrei, talvez eu não lembraria, mas só fazer uma parte aqui, de que você observe no Antigo Testamento que foi pedido aos sacerdotes que fizessem um óleo especial, um óleo da unção. Ele tinha que ser colocado dentro de um chifre, e esse óleo ele era derramado sobre a cabeça de alguém. E quando esse óleo era derramado sobre a cabeça de alguém, essa pessoa era... Opa, vamos de novo? Essa pessoa era... Mas por que vocês falaram o que a irmã Miriam disse? Teve gente que falou coisa diferente. Ele era... E o que mais? Consagrado. E ele era também protegido. Irmãos, por que Davi fala, eu não vou tocar a mão no ungido? Porque ele é protegido do Senhor. Irmãos, tocar no protegido do Senhor, se vira com Deus depois. Aí você vai ter que se virar com o Senhor. E ungido, irmãos, o óleo da unção, então, fazendo aqui o parêntese, quando um rei é consagrado ao Senhor, normalmente é um profeta que vai consagrar um rei diferente. Quando o rei está dentro da mesma linhagem, é um sacerdote que o consagra. Quando você estiver lendo o Antigo Testamento, observe isso e você vai entender a importância disso ao longo do tempo. No futuro, Deus sabe quando nós vamos falar disso em algum momento. Agora, o que é importante para nós, irmãos, entendermos aqui? Quando a gente fala de doutrina, não está indo, Beca? Quando a gente fala de doutrina, exclusivamente, ainda não foi? Vai para lá, para cá, vamos orar? Amém? Aí, foi. Volta aí, volta um aí. Isso. Só pensar aqui com você, irmãos, para mim, uma das coisas que esbarra e é ruim para o aprendizado, às vezes a liderança da igreja, talvez não conseguia ao longo dos anos, expor sistematicamente as doutrinas. E quando a gente não expõe sistematicamente, por exemplo, a doutrina da salvação, ela é uma doutrina que ela tem uma série de etapas. Nós ensinamos aqui na igreja há um tempo atrás, e eu creio que no futuro a gente vai precisar falar de novo, porque precisa haver a renovação do entendimento disso. Mas quais são as etapas da doutrina da salvação? Então, quando você pensa em batismo do Espírito Santo, batismo pelo Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, que também pode ser dita a plenitude do Espírito Santo, no Espírito Santo, pelo Espírito Santo, isso é uma coisa que a doutrina da salvação aplica à nossa vida. O Espírito Santo ele está agindo dentro da salvação. E uma coisa que é importante para nós entendermos, irmãos, é assim, ó, a nossa vida, ela vai se compor assim, ó. Deixa eu só voltar mais um aqui, é isso? Voltou demais, espera aí. Então, as etapas que nós precisamos entender, quais são as etapas? É uma composição de várias coisas. Primeiro, nós entendemos através da palavra de Deus que existe uma graça comum. O sol brilha sobre todas as pessoas, a chuva cai sobre todas as pessoas. Deus, através da palavra, regenera o nosso coração. Depois vem a conversão, que é o quê? É o arrependimento mais a fé. As duas coisas juntas ali na nossa conversão. Deus mostra para a gente que a gente precisa se arrepender. Irmãos, qual é o evangelho que está sendo pregado hoje? O evangelho que está sendo pregado hoje é: você é o budu de Deus. Fica assim mesmo, desse jeito que você está, porque Deus te ama. Não, irmãos. O evangelho é dizer para a pessoa: você é ruim, você é pecador, e se você não mudar de vida, você vai para o inferno. E a maioria das igrejas não pregam a salvação verdadeira, porque não mostram para as pessoas que elas precisam se arrepender e depositar a fé em quem? Em Jesus. Então tem muita gente convencida dentro da igreja e não convertida. Depois disso, nós somos justificados. O texto que o irmão Helder citou de manhã na sua oração, fala que nós somos justificados por Deus. Ou seja, quem está justificado tem paz com Deus. Deus não é seu inimigo. O irmão Helder usou a expressão aqui que Deus é nosso
amigo. Deus é nosso, amém, irmãos? Deus é nosso Pai, não tem inimizade com Ele. Nós somos adotados na família de Deus. Aí começa um processo em conjunto, que é o que está piscando ali, que é o batismo no Espírito Santo, ou a plenitude do Espírito Santo, e a partir disso, junto com isso, a santificação. Você começa a se santificar. Deus faz todo aquele processo antes, e aí a partir da santificação você começa a trabalhar junto, porque você precisa orar, você precisa separar tempo, você precisa ler Bíblia, você precisa se separar do mundo. Vem aí a perseverança, e aqueles assuntos que estão em amarelo, são assuntos, inclusive, da plenitude do Espírito Santo, foram assuntos que eu não tratei aqui quando eu ensinei na igreja. Eu não falei sobre a morte e o estado intermediário. Eu não falei sobre a glorificação do nosso corpo. Em alguns momentos a gente cita algumas coisas, e não falamos da nossa união com Cristo. Aquele que está em Cristo, irmãos, estar em Cristo é uma bênção gloriosa. Qual é a bênção gloriosa de estar em Cristo? É que nós somos uma nova criatura. Ontem eu estava andando com a Rebeca e estava ouvindo um hino, depois eu ouvi sozinho várias vezes o hino. O poder regenerador do Espírito Santo, um novo caráter Ele nos dá. Nós somos uma nova criatura, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Ele preparou para que nós andássemos nela. Está lá em Efésios 2, né? Irmãos, isso é muito importante. Então, a falta de entendimento dessa questão na sua totalidade, ou uma parte dela pequena, vem as distorções, vem os problemas doutrinários que nós enfrentamos para interpretar 1 Coríntios 12. E aí eu falo para você, principalmente a questão do quê? Do batismo no Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, ou do batismo pelo Espírito Santo. Porque no texto grego, se você traduzir no português para no, para pelo ou com, não vai fazer diferença nenhuma. É a mesma coisa. E aqui, a nossa proposta hoje é tentar um pouquinho disso. E aí, para ficar mais claro essa doutrina para nós, é o que nós, como batistas fundamentalistas, nós cremos. O que nós pensamos sobre essa questão do batismo no, com ou pelo Espírito Santo? Então eu quero pensar com você, quando a gente olha para a Bíblia, tem 7 versículos no Novo Testamento que falam sobre a questão do batismo no, pelo ou com o Espírito Santo. 4 textos estão nos 4 evangelhos. E esses 4 textos, irmãos, são textos citados. Ou a mesma pessoa fala o que está sendo dito, ou alguém que escreveu cita o que essa mesma pessoa falou. Entendeu isso? Então, ou alguém fala o que essa pessoa disse, alguém que escreveu fala, essa pessoa disse isso. Ou então, a própria pessoa está dizendo. Quem é que está dizendo? E aí eu queria, por favor, que você lesse. Por favor, leia esse texto aí, que é Mateus 3:11. Está aí projetado para facilitar para vocês. O que diz Mateus 3:11? Todos juntos. Quem está falando nesse texto? João, o Batista. Beleza? Então, tá certo isso? Agora, João está dizendo, olha, eu faço uma coisa. Eu sou o agente. Porque em João, capítulo 1, verso 6, a Bíblia diz que Deus enviou um homem cujo nome era João. João é enviado de Deus. Em João 1,33, ele vai dizer que ele que foi enviado por Deus batizava. Então João diz, eu estou agindo em nome de Deus, usando o elemento água para imergir vocês, porque vocês declararam o quê? Arrependimento. Então, ou seja, mediante a declaração de alguém que quer mudar de vida, há uma
imersão, há uma identificação, porque batismo é identificação. Então essa pessoa agora que andava para a esquerda, agora ela vai andar, não dá para usar essa, hoje em dia é difícil usar essa expressão, né, irmãos? Uma pessoa que andava para trás, agora ela anda para frente, é melhor, né? A pessoa que ia para trás, agora ela anda para frente. E é essa questão que João está trazendo para a gente. Agora, olha que interessante. Leiam, por favor, Marcos, capítulo 1, verso 8. Aí João está falando de um futuro. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Só Mateus e Lucas, se eu não me engano, acrescentam aí a questão do fogo, que é juízo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e vai trazer juízo. É o juízo de Deus que está se iniciando de alguma forma. É um detalhe aí, mas a gente vai pegar a questão mais do batismo. Então, olha só, de novo, é o mesmo João que está falando. Eu vos batizo, mas tem alguém que batizará. Todos juntos? Eu... Agora veja bem, o João, o apóstolo amado, ele escreve de João o Batista, e João está dizendo, gente, eu tenho 33 anos e meio, Jesus deve ter se batizado, aliás, eu tenho 30 anos e 6 meses, 30 anos e meio, a diferença entre eles eram 6 meses. Jesus começou o ministério dele por volta dos 30 anos, mais ou menos é nesse momento que ele se batiza, e João está dizendo, passaram-se 30 anos, mais ou menos, eu não conheço, eu não sei quem é, João não viu Jesus até aquele momento. Olha que coisa interessante, eu não o conhecia, porém aquele que me enviou a batizar, qual é o elemento em que se batiza? A água. João está dizendo, aquele que me enviou a batizar na água, mediante o arrependimento das pessoas, ele disse, aquele que você vir sobre ele descer o Espírito Santo, em forma de pomba, nós sabemos que é isso, então esse é o que batiza com o quê? Com o Espírito Santo. Irmãos, por que eu estou falando isso para você? Nossa, nessa largada, para você entender quantas experiências com o Espírito Santo você teve na sua vida, ou quantas experiências com o Espírito Santo nós cremos que uma pessoa pode ter na vida dela. Isso faz diferença para a interpretação dos dons, especialmente os dons de língua. E aí você vai entender o porquê disso. Aqui, um batiza com água, o outro batiza com o Espírito Santo. Agora, nós temos no livro de Atos, já foram 4 textos. Nós temos no livro de Atos 2 menções sobre o batizar com o Espírito Santo. E nessas 2, uma é antes do Pentecostes e a outra é depois do Pentecostes. E uma é o próprio Jesus que está dizendo, que é essa daí. E a outra é a lembrança de um apóstolo que esteve presente nessa situação e ele vai lembrar da situação que Jesus disse. Agora, o que diz Atos 1:5? Fiquem aqui em Jerusalém. Quando chegar a festa do Pentecostes, vocês vão receber o... Olha que interessante. O que vocês vão receber no Pentecoste? É o Espírito? Ou é a virtude? E aí, irmãos, é isso que determina a forma como a igreja interpreta e como ela age em relação aos dons espirituais.
E é isso que a igreja precisa entender e compreender. Quando a gente vira o texto de Atos 1:5, então vá lá na sua Bíblia e faça esse exercício comigo. Atos, capítulo 1, abra aí na sua Bíblia agora. Esquece o texto aqui no telão. Atos 1:5. Jesus vai falar em Atos 1:4, ele determinou que não se ausentassem de Jerusalém. Ou seja, eles não eram de Jerusalém, eles viviam mais ao norte. Então, ou seja, não vão embora para Cafarnaum, não vão pescar, não voltem para a vida de vocês ainda. Não se ausentem, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim, a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. E qual é a promessa? A promessa está lá no versículo 8. Mas recebereis, em outra tradução, o poder. Por que Jesus não falou, fica aí e vocês vão receber o Espírito Santo? Por que ele não falou isso aqui? Porque quando você vira uma página para trás, você chega, ou duas, você chega em João 20. E aí, você vai estar lá em João 20, versículo 21 e 22. Jesus se apresenta no meio dos discípulos no primeiro dia da semana, e ele fala, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E havendo dito isso, o que ele faz? Recebei o Espírito Santo. Não, Senhor, já falei isso aqui diversas vezes para vocês, né? Não, Senhor, não queremos o Espírito Santo. Então, toma aí o Espírito Santo. O próprio Jesus explica no Evangelho de João que é preciso que ele vá para o céu para que o Espírito possa agir. Quando eu for, o Espírito vai agir. Enquanto um está na terra, quem está na terra age. Quando Jesus vai para o céu, o Espírito Santo está aqui com os discípulos, o Espírito Santo age. Irmãos, para nós, e aí quando eu falo fundamentalista, irmãos, eu não tenho orgulho com isso. Quando eu falo fundamentalista, nós, os batistas, ou o povo fundamentalista, é o povo que crê na literalidade do texto bíblico e que crê na inerrância dessa palavra. Ela não pode se contradizer em nenhum momento. Então, quando Jesus fala, vocês vão receber o poder, é porque o Espírito já está com eles. E aí eu volto a dizer a você, nós vamos voltar nesse texto aqui no capítulo 2, mas guarde essa ideia, irmãos, isso é importante que cada um de nós entendamos. Se a igreja começou no Pentecostes, o dono da igreja é o Espírito Santo. Só que não foi o Espírito Santo que morreu pela igreja. O cabeça da igreja não é o Espírito Santo. Quem é o cabeça da igreja? Jesus é o cabeça da igreja. Então aqui há uma questão importante, nós vamos falar dela daqui a pouquinho, tá bom? Mas nós estamos no quinto texto do Novo Testamento, e é Jesus quem está dizendo, João batizou com água, porque o Pai mandou ele batizar, e eu cumpri a ordem do Pai, porque eu me batizei, eu me batizei para cumprir o mandamento. Agora, vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aí quando a gente vai para Atos 11, versículo 16, nós temos uma menção lá também. Tem 2 apóstolos envolvidos aí, nessa questão, e um deles é o Boanerges, né? Um dos Boanerges está aí, que é o filho do trovão, é aquele que quer descer fogo do céu para acabar com o pecado, com a vida das pessoas. Mas tem o outro apóstolo que está aí também. E aí o que diz o texto? Leiam, por favor. João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Esse é o 6º texto no Novo Testamento que fala sobre a questão do batismo no, pelo ou com o Espírito Santo. Agora, qual é o 7º texto? O 7º texto está dentro do texto que nós estamos estudando. E eu achei isso interessantíssimo, né? Por que interessantíssimo, pastor? Porque, irmãos, quando a gente olha para esse texto, todos os textos têm que se conversar. Todos os textos. Eles não podem ter contrariedade.
E aí, o que o apóstolo Paulo diz para o povo de Corinto? Olha que legal. Todos nós, em um só Espírito, todos nós fomos batizados. Então ele conjuga o verbo no passado. Todos nós fomos batizados. Ou seja, há uma ação que aconteceu no passado. Eu não vi o detalhe desse texto no original, mas há uma conjugação de verbos no passado que ela, dentro do estudo da língua grega, que é assim, só por curiosidade, quando esse texto é conjugado naquele tempo verbal, quer dizer que uma ação ocorreu no passado, e que essa ação que ocorreu no passado, ela não vai se repetir novamente. Então, quando a Bíblia fala lá em Colossenses, que Cristo nos libertou, se o Senhor nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. E livres nós somos uma única vez para todo o sempre. Então essa ideia de uma vez só acontecer a questão é importante a gente entender. Eu não fui nesse detalhe. Mas irmãos, o que esses 7 textos quer dizer? Que o batismo no Espírito Santo só ocorre uma vez na vida. Você consegue entender isso? Olhando para esses textos? O que Paulo está querendo dizer? Que o batismo com ou pelo Espírito Santo só pode ocorrer e só vai ocorrer uma vez na vida. Em um Espírito, em um momento da aplicação da doutrina da redenção, ouvi a palavra, fui regenerado, Deus abriu o meu coração, aí acontece, irmãos, o quê? O selo do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. O que eu vejo, irmãos, de problema hoje, que ocorre muito hoje, tem ocorrido, do século passado para cá, a ênfase muito grande no Espírito Santo. Eu não sei, irmãos, assim, eu tenho tenho aprendido cada vez mais. Eu, Valfrido, eu não oro ao Espírito Santo, eu oro a Deus, porque Jesus disse, vocês peçam em meu, para que Ele assim possa fazer. Senhor, que o Teu Espírito haja em minha vida. Senhor, enche-me do Teu Espírito. Senhor, nós te agradecemos, porque o Teu Espírito Santo morreu na cruz por nós. Que heresia, irmãos! Isso é uma heresia. Então, a ênfase do Espírito Santo, nós temos que amar e respeitar o Espírito Santo, porque Ele é Deus. Nós estamos numa era, numa dispensação, em que o Espírito Santo está atuando, está agindo. Mas o sacrifício de Jesus, o que Jesus fez na cruz, irmãos, é o nosso norte. Olhando para Jesus, então não tem um versículo dizendo, olhando para o Espírito Santo, autor, é heresia isso. E esse cuidado que eu acredito que a gente precisa olhar com muito carinho esses textos bíblicos e pensar na doutrina da salvação. Então, dentro da doutrina da salvação, há uma aplicação da redenção na nossa vida. E o Espírito Santo, ele está trabalhando, ele está aplicando a salvação na nossa vida. Hoje, como o Espírito Santo está aplicando? Ele está dentro de nós, morando em nós, e ele vai dizendo, você está errado, não é esse o caminho é para cá, o caminho não é para lá, o caminho é para lá, não pense isso, não fale isso, e quem é que vai agindo e dando para nós essas coordenadas? É o Espírito Santo do Senhor que está na nossa vida. Então, se a gente pode resumir aqui, talvez alguma coisa, e aí talvez você vai ficar espantado, as pessoas vão ficar espantadas, vai começar aquele nível, talvez comece aquele nível de dúvida e de curiosidade, vai se avolumando na nossa mente e no nosso coração. E aí eu tenho que perguntar para você, se você souber, quando você foi batizado?
com o Espírito Santo? Ou quando nós somos batizados com o Espírito Santo? Em que momento nós somos? São 4 momentos ali. Qual é o momento? O momento 1, qual é? Nunca, você nunca foi e nunca será batizado com o Espírito Santo? Quem acha que é um? Calma lá, irmã Miriam, calma lá, vamos devagar. Não está errado não. Quem acha que é um? Nunca fui, nunca serei. Quem acha que é 2? Quem acha que é 2? Você foi batizado com o Espírito Santo em que momento? Levanta a mão alta aí, gente. Aê, ó, exercício aí, ó. Vamos lá. Quem acha que é número 3? Quando você morre, e morreu, estou sendo batizado com o Espírito Santo na morte. Não, ou estou sendo batizado com o Espírito Santo na hora que eu desço as águas do batismo. É nessa hora? Irmãos, eu nem coloquei outro momento aqui. Por quê? Porque, por certo, o que a palavra de Deus nos ensina é que nós somos batizados, selados com o Espírito Santo, quando nós entregamos, aceitamos a Cristo, ou quando o Senhor nos salva, se você queira assim. O Senhor te salvou, você foi batizado com o Espírito Santo. E batizado, irmãos, pensa assim, ó, o elemento é o batismo. O batizador, pelos textos que nós vimos, quem é o batizador? Jesus é o batizador. O batizador não é o pastor. O batizador não é a igreja. O batizador não é o culto. O batizador não é o momento. O batizador não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o elemento aonde se batiza. Quem é o batizador? O batizador é Jesus. Agora, interessante quando a gente lê lá em 1 Coríntios 12, que o Espírito Santo é ele quem reparte os dons. Então, o Espírito Santo vai batizar alguém nele mesmo. Para batizar, tem que ter um agente externo. Você vê a complexidade dessas coisas? Quando você não para raciocinar. Irmãos, há muito hoje de um culto, de uma doutrina, de um ensinamento muito emocional. O que Paulo fala? O culto tem que ser? Só que para Deus atingir a tua emoção, Ele precisa atingir a tua razão. E hoje em dia as pessoas estão precisando sentir arrepio na espinha para depois tomar atitude e ação. Esse Espírito Santo, agindo desse jeito, não é o Espírito Santo que eu vejo agindo na palavra do Senhor. Então a seriedade da interpretação da Bíblia, da palavra do Senhor, irmãos, é uma matéria, na minha opinião, crucial para o entendimento disso. Nós somos batizados quando nós somos salvos em Cristo Jesus. Então, pastor, o que você está querendo dizer? Que esses textos, todos eles conversam a mesma coisa. E o que eles conversam? Que Jesus é quem batiza. Ou não? Todo mundo consegue ter essa mesma visão? Quando a gente passa o funil, o que vai sair no funil? Jesus é o batizador. Certo? E se Jesus é o batizador, o Espírito Santo é o elemento em que eu sou, ou no que eu sou batizado. Fato semelhante, está aqui em 1 Coríntios capítulo 10, na explicação de Paulo, quando ele fala, o povo de Israel foi batizado em Moisés. O povo foi batizado em Moisés. Foi batizado aonde? Na coluna de fogo, na nuvem e na água. Ou seja, Moisés era o batizador, certo? E o elemento, a coluna de fogo e a água que eles passaram no Mar Vermelho. E o que significa isso? Significa que o povo de Israel saiu de uma vida de escravidão e através do batizador e dos elementos eles caminharam para uma nova direção. E qual a nova direção eles caminharam? A terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra da bênção do Senhor. Ou seja, posicionamento anterior, posicionamento em seguida. Então essa linguagem de batizar o povo de Israel foi batizado em Moisés. Essa é uma linguagem fácil de o judeu poder entender. Tudo bem até aqui? Dúvidas, anseios, suco de maracujá?
Se puder, irmão, o pessoal de casa, às vezes, acho que o microfone não está conseguindo captar o suficiente. E eu agradeço, irmão Helder, a sua atenção para os irmãos de casa. Obrigado. Só para reforçar, tem um texto maravilhoso, pastor, que reforça aquela resposta do Responda Se Puder. É quando Paulo encontra aqueles 12 discípulos ali em Éfeso, e ele faz a seguinte pergunta: recebeste o Espírito Santo quando crestes? Nós vamos falar disso já já. Desculpa se eu estou antecipando, tá? Maravilhoso, irmão. Maravilhoso, pastor. É isso aí. E também só aqui com relação a 1 Coríntios 12, 13, todos os verbos ali estão na voz passiva e no auristo. Auristo grego, né? Então, é isso mesmo. É um evento que acontece no passado, a conjugação do verbo auristo, quer dizer, um evento que acontece no passado e que não vai se repetir nunca mais. Ou seja, o batismo acontece uma vez e não se repete mais. A voz passiva, ou seja, a pessoa que recebe, ela não tem ação sobre o que está acontecendo. Ela é o agente passivo. Ela só recebe a ação. Ela não faz ação nenhuma. Obrigado, irmão Helder. Legal. Irmão Valmir. Duas coisas, irmão. Primeiro, o fundamentalismo da Igreja Batista, né, que fala sobre isso mesmo, né, porque nós somos e acreditamos no batismo por imersão, né, lá atrás tem a resposta, né, somos descendentes de outras terras, de outras condições, e optaram por isso, né, de sermos batizados, emergidos sobre água, né. E a outra é sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sendo todos os três deuses, tem funções diferentes entre um e outro? Claro que há. Isso largamente ensinado e falado, né, por nós. Quem morreu na cruz por nós? O Filho. Quem atua em nós? O Espírito. Jesus, em 1 Coríntios 15... A Bíblia, irmãos, traz um texto para mim tão singular, tão maravilhoso, em que Jesus um dia, a Bíblia fala que os 7 Espíritos de Deus estão sobre Jesus. Isaías 11, 1. Em Apocalipse fala que João vê aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Só que um dia Jesus ele vai devolver todo o poder para o Pai, para que o Pai seja tudo em todos. A divindade, o poder, a plenitude da divindade, Paulo fala isso, se eu não me engano, em Colossenses, está em Jesus. Cada um tem a sua função. Tá? É isso aí, irmão Valmir. Meus irmãos, interessante esses fatos, interessante pensarmos. Beca, não está indo, filho. Ajuda o pai aí. Interessante nós pensarmos, irmãos, sobre essas questões, porque há uma compreensão correta ou incorreta a partir disso. Eu não vou ler por conta do tempo, mas eu quero citar para vocês. Jesus vem para o batismo, João está lá batizando as pessoas, Jesus vem, e aí a gente sabe, lendo os 4 evangelhos, que tem uma conversa. Não, Senhor, aí João fala na humildade, não, Senhor, eu que preciso ser batizado por ti. João, vamos cumprir a vontade do Pai. E Jesus é batizado. E vem sobre Jesus o quê? O que vem sobre Jesus? O Espírito. Ou seja, só João viu, pelo que dá a entender, só João viu. O Espírito pousa sobre ele. Mas não só isso acontece. Vem uma voz do céu. Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, irmãos, na hora do batismo de Jesus, por que Jesus não falou em línguas? Na hora que o Espírito veio sobre ele, por que ele não falou em línguas? Porque naquele momento não era preciso. Quando você pega o texto de Lucas, em Lucas capítulo 3, o final de Lucas 3 é genealogia. Todas as vezes que tem uma genealogia, algo muito importante vai acontecer. E Jesus começa o ministério dele, e quando você olha para aquele começo do ministério de Jesus, você vai começar a entender o que é a atuação de alguém que está cheio, que está ungido, que é ungido com o Espírito Santo. E qual é a atuação dessa pessoa? Ele começa a curar as pessoas. Ele começa a falar do reino de Deus. E os demônios não vão resistir a ele. E ele começa a expulsar
demônios. Então ali a gente começa a perceber o que é a atuação do Espírito Santo. E aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, você está na antiga ou na nova aliança? Então, antiga ou nova? Por que você está na nova aliança? Nova criatura, Cristo morreu por nós não somos da lei, nós somos da graça, amém? Glória a Deus, né? Isso aí, nós somos da nova aliança. Lembra que eu perguntei outro dia, você é fiel ou infiel? Existem coisas que são para os infiéis, e existem coisas que são para os fiéis. Para os infiéis, a atuação do Espírito Santo vem através dos fiéis, o Espírito Santo age para comprovar um dom milagroso, um dom maravilhoso, uma manifestação miraculosa, para que aquele que não é fiel, que é incrédulo, ele compreenda a grandiosidade do poder de Deus. Deu para entender? Agora, para aquele que é fiel, o que o fiel tem que ouvir? Arrepende-se. Irmãos, eu fiquei maravilhado de ouvir, foi antes de ontem, uma pessoa falando sobre os dons lá em Efésios 4. Como é bom você poder ouvir um apóstolo. A pessoa fala assim, um apóstolo, no caso dos dons ministeriais, porque o apóstolo vai dizer para nós, prossiga. E aí você vai ouvir lá um mestre, é aquela pessoa que se aprofunda na palavra, tenha tempo para a palavra do Senhor. Você vai ouvir um evangelista, e o evangelista vai te incentivar, ganhe almas para Cristo. E um pastor vai te incentivar, cuide uns dos outros. E o profeta vai te incentivar, procure santidade. Não há ali uma hierarquia, mas há uma complementaridade, eles se complementam. Na igreja de Corinto, irmãos, não há uma hierarquia de dons, e não tem um dom melhor do que o outro, os dons se complementam. Mas qual era o problema da igreja? A forma de se mostrar mais espiritual, participante da nova aliança, era falar em línguas. E isso, irmãos, trouxe uma série de dificuldades para aquela igreja. E tem havido dificuldades para as igrejas de hoje. Pastor, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte: na velha aliança, o diagrama aí vai mostrar para você o seguinte, ó. Na velha aliança, o Espírito Santo, ele vinha de quando em quando. O Espírito Santo entrava num homem, o camarada, né, Reis? O camarada ficava fortão, e ele pegava a porta de uma cidade. Irmão Reis gosta quando eu brinco, né, quando eu falo dessa história. Ele pegava a porta da cidade e levava para cima do monte. E um monte de homem forte, assim como os irmãos aqui, ó, esses 3 homens fortes aqui, ó. Você também, Gustavo. Esses homens fortes aí, né, Nelson? Eles não iam conseguir pegar a porta da cidade e trazer para baixo. O Espírito entrava e saía, o Espírito entrava e saía. Como que o Espírito enchia as pessoas? Era numa proporção pequena, irmãos, era numa proporção menor. Davi chega a dizer, Senhor, por favor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Moisés falou que tinha gente profetizando lá no arraial dos 70, né, que Deus fala para ele, tira 70 homens aí, eu vou tirar do teu espírito, vou tirar do teu e vou colocar sobre eles. E esses homens profetizaram. E aí Josué fala, olha, tem gente profetizando lá. Aí ele diz para Josué, tomara que o povo de Deus, todo o povo de Deus fosse profeta, usasse a palavra para corrigir, para falar da grandiosidade do reino dos céus. Então você tem no Antigo Testamento uma atuação não limitada, mas uma atuação menor do Espírito Santo. E na Nova Aliança? Irmãos, quando a gente lê esses textos todos que nós lemos, nesses 7 textos, especialmente os outros 6, tirando 1 Coríntios, o que está acontecendo ainda em 1 Coríntios até? É uma transição. E se nós não entendermos que o livro de Atos é um livro de transição, a gente vai interpretar errado a Bíblia e nós vamos incorrer numa série de doutrinas erradas. O que acontece em Atos não significa que a igreja tem que praticar. Vamos praticar então o que está em Atos? Vamos praticar? Se é para praticar o que está em Atos, a dupla, tripla, quádrupla, quíntupla experiência com o Espírito Santo, que as pessoas hoje em dia têm milhares de experiências com o Espírito Santo a cada fim de semana.
Se é para praticar, então vamos praticar. Vende a sua propriedade e divide com os pobres. Não é socialismo batista bíblico, não. É cumprir o que está lá em Atos. Existem pessoas aqui que talvez estejam passando necessidade, tá passando dificuldades, não tem direito o que comer. Vamos vender, então vamos suprir a necessidade das pessoas. Viver o que Atos quer cumprir, aí essa parte não. Mas viver a tripla, a quádrupla experiência, aí quer. Então, na minha visão, irmãos, a transição que há no livro de Atos, ela é importante ser entendida. E o que há no livro de Atos fica. Ele não se espalha para frente. A igreja não precisa viver isso, porque é uma época de transição. O que isso quer dizer? Quando a gente olha lá, será, pastor, que não tem no livro de Atos algum momento em que o povo tem uma dupla experiência com o Espírito Santo? Então vamos ver. Atos 8, de 4 a 25. O texto é longo, eu não vou ler todo o texto, mas eu quero só citar aqui alguns pedaços para você. E citar algumas coisas que são importantes. Filipe, quem é Filipe? Você sabe? Hã? Filipe é apóstolo? Eu ouvi alguém falar lá atrás. Filipe é o quê? Quem falou lá atrás? Eu não ouvi quem, eu não consegui distinguir a voz, mas alguém falou aí que Filipe era o quê? Um diácono, não é isso? Tranquilo. Atos 8, do versículo 4 ao 25. Olha o versículo 4 e 5. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, evangelizando no original a palavra, anunciando a palavra, pregando a palavra. E descendo Filipe a cidade do quê? E Samaria, irmãos, lembra do encontro da mulher samaritana com Jesus? Samaria, Nelson, era um lugar onde as pessoas se davam bem com os judeus? A gente sabe que não, eles não se davam bem com os judeus. Por que não se davam bem com os judeus? Porque lá existia uma mistura de judeus com pessoas de outras nações. Eles não eram bem vistos. Mas olha que interessante, descendo Filipe a Samaria, lhes pregava a Cristo. Pregava o evangelho de Cristo, a salvação em Cristo. A Bíblia vai dizer que as multidões atendiam a Filipe. E aí até mesmo um camarada lá, um mágico que enganava as pessoas, aceitou a Cristo. No versículo 14 em diante, a igreja fica sabendo, em Jerusalém fica sabendo. E a igreja manda para lá quem? Pedro e João. Manda Pedro e um dos Boanerges lá. Vamos lá ver o que está acontecendo. Aí, olha que interessante. Pedro e João descem para lá, versículo 15. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem, porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram a mão e receberam. E Simão vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. É o mágico, né? Aqui, não Pedro, mas o mágico. Irmãos, o que a gente tira aqui de proveito dessa história para nós? Primeiro, foi imposta as mãos, mas eles não falaram em línguas. Eles receberam o Espírito Santo. A Bíblia não vai dizer que a mensagem, ela não diz que a mensagem de Filipe era uma mensagem menor do que deveria ser. Ou seja, Filipe não pregou a Cristo verdadeiramente, que eles só se batizaram. Não, eles se arrependeram. Só que há aqui, irmãos, algo tremendamente abençoador, que eu e você precisamos entender. O que nós poderíamos chamar esse texto de o Pentecoste de Samaria? Por que o Pentecoste de Samaria? Mas recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. Fiz igual o Chaves agora. E ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Irmãos, olha que coisa bonita e interessante.
A pregação de Filipe é verdadeira, as pessoas se arrependem e se batizam. Se arrependem e se batizam na água. Aí o que vai acontecer? Vêm os apóstolos e por um ato soberano de Deus, o Espírito Santo não vem, não habita naquele momento na vida deles, mas por um ato soberano de Deus, aqueles que eram considerados impuros e imundos, os apóstolos tiveram uma noção de que aquele povo pertencia e pertenceria ao corpo de Cristo. Porque eles uma vez foram batizados em um mesmo Espírito. Então, ou seja, Samaria teve a oportunidade de ser reconhecida também como um povo ou como uma igreja pertencente ao reino de Deus. Deus deu como soberano, Deus deu a oportunidade dos apóstolos Pedro e João impor as mãos e eles receberem o Espírito Santo. Isso é ato soberano de Deus. Pelo menos, irmãos, é assim que eu consigo compreender esse texto. E quando a gente vai para uma segunda experiência com o Espírito Santo, será que há uma segunda experiência? Aí tem Atos 19, do verso 1 ao verso 7. Vá comigo lá, em Atos 19, do verso 1 ao verso 7. Atos 19, do verso 1 ao verso 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou aonde? E achando ali alguns discípulos, ou seja, alguns conhecedores, alguns praticantes, disse-lhes, o que ele disse? Ao texto que o irmão Helder disse aí para nós, não foi isso, irmão Helder? Recebestes o Espírito Santo quando... Já havia, irmãos, naquele momento, dentro do livro de Atos, uma compreensão de que quando cria, já se recebia o Espírito Santo. Vocês receberam? Aí qual é a resposta deles? Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Provavelmente esses homens não estavam lá no Pentecostes. Não tinham chegado lá no Pentecostes. Perguntou-lhes então, em que sois batizados? Qual é o arrependimento de vocês? Aonde que está a base do arrependimento de vocês? Disse-lhes, ouvimos a palavra, e João, nós somos batizados no batismo de João, ou seja, arrependei-vos dessa vida errada e se identifiquem, foi o que eles fizeram. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo, que é um outro apóstolo, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E aí eles falaram em línguas. E também profetizaram. E eram ao todo uns... Irmãos, vou fazer um parênteses aqui. Regra. Mulher não fala em língua na Bíblia. Mulher não fala. Para falar em língua tem que ter judeu presente. É o que está aqui no livro de Atos. Só judeu fala em língua. E mulher não fala em língua. Nenhum texto você vai achar mulher presente na hora que se fala em língua. A segunda questão, que eu acho que existe uma segunda experiência com o Espírito Santo, a ponto de você ser batizado para falar em línguas, fora do texto de Atos. E a gente tem que ter essa compreensão, irmãos. De novo, Atos 1:8. Ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, nós já falamos. E até aos... Ou seja, Éfeso já está para lá de Bagdá, né? E Atos 19, irmãos, nós temos aí a palavra de Paulo. Vocês receberam quando creram? Receberam? Nós nem sabemos o que é o Espírito Santo. Aí Deus, soberanamente, no momento de transição, Deus usa um apóstolo para impor as mãos e dar o Espírito Santo. Irmãos, eu não consigo crer que um pastor hoje possa impor a mão sobre uma pessoa, orar e pedir para que ela tenha uma experiência com o Espírito Santo, para que ela possa falar em línguas, para que ela possa curar, para que ela possa ser generosa.
exercendo os 9 dons de manifestação. É o pastor que faz isso. Não é, irmãos. É uma ação soberana do Espírito Santo do Senhor. É o Senhor quem faz isso. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Preste atenção nisso. Eu não quero ser rude. Eu tenho grande respeito, irmãos. Grande respeito. Os irmãos sabem disso. Por todos aqueles que pensam de forma diferente. Se eu estiver errado, eu vou reconsiderar aqui diante de você. Mas o que a gente vê hoje? As igrejas das castas e as igrejas das duplas experiências, ou das muitas experiências com o Espírito Santo. Pessoas que vivem a vida inteira pedindo a Deus que Deus possa trazer sobre ela uma unção de Espírito Santo, que Deus já deu. A unção do Espírito Santo é para outra coisa, não é para falar em línguas ou qualquer outro tipo de situação. O irmão Wanderson levantou a mão. Se puder chegar o microfone lá. Ô pastor, o pastor falou que os gentios, ele falou em língua também, certo? Gentios? Gentios. Sim. Gentios falou em língua. É que eu vi Língua humana, língua de nação. aqui na casa do centurião Cornélio, quando Pedro ele dá o testemunho à igreja, né, que ouviu eles falando em línguas também quando o Espírito Santo foram batizados com o Espírito Santo. O que foi essa língua deles? Toda língua na Bíblia, no livro de Atos, é a glossolalia, ou dialectos no grego, que é dialeto, língua de nação. Qual é o objetivo do dom de língua? É que eu fale com você em uma língua que você possa compreender. Por exemplo, você está aqui no Brasil, mas você nasceu nos Estados Unidos. E eu estou aqui falando agora, dando a aula ou pregando, e eu começo a pregar em inglês. E você vai conseguir compreender o que eu estou falando. Não é uma língua estática, uma língua que ninguém entende. Porque conforme 1 Coríntios 14, o objetivo do uso do dom de línguas em todos os momentos é que se transmita a grandiosidade do reino dos céus. Cristo seja pregado, Cristo seja evidenciado, que a palavra de Deus seja transmitida com fidelidade, para que povos de todas as línguas e nações possam conhecer a Cristo. Pilatos cumpriu isso. Quando ele colocou em 3 línguas, este é o rei dos judeus. Quem falava uma das 3 línguas, quando foi para a sua nação, tinha lá um camarada crucificado. E em cima estava escrito, este é o rei dos judeus. Pilatos, ele nem soube, mas ele foi, entre aspas, missionário de Deus. Ele já, através do ato dele, ele já estava espalhando o evangelho para aqueles que falavam grego, aramaico, se eu não me engano, e latim. A inscrição que estava lá sob a cabeça de Jesus já estava anunciando nas línguas conhecidas que Jesus havia sido crucificado. Tudo se pode ser também. Eu acredito que eles entendiam a língua de Deus, se não tinha um intérprete lá. Agora, o que eu não entendi, o propósito deles falarem em línguas. A língua, se você pegar... Porque não tem, vai comunicar o quê? Falando essa língua. Se você entender 1 Coríntios 12 a 14, Paulo vai dizer para a gente do sinal. Então, o que é o sinal? Como que se comprova o poder de Deus? Uma das formas de Deus comprovar o poder dele era trazendo essa linguagem, a língua de outras nações. O exemplo disso, antes da irmã Miriam falar, o exemplo disso, quer ver? Vai comigo lá em Atos 2, rapidinho, vamos lá. Em Atos 2, que talvez possa responder a sua pergunta. Atos 2, verso 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um vento, como um vento impetuoso, um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa em que estavam assentados.
foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Sobre quem? Sobre os apóstolos, sobre os homens que estavam lá. E todos foram cheios do Espírito Santo. Não todas as pessoas que estavam lá, todos os apóstolos. E eles começaram a falar em línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. E aí a Bíblia vai dizer, no versículo 5, em Jerusalém habitavam judeus, homens religiosos de quantas nações? De todas as nações que estão debaixo do céu. Vamos não pular, mas para adiantar por conta do tempo. Aí a gente tem todo o discurso de Pedro, Pedro vai dizer, interpretar Joel, e quando a gente chega no final do capítulo 2, quantas mil almas aceitam a Cristo como Salvador? 3.000 incrédulos, porque a língua é um sinal para o incrédulo. É um meio dele poder entender o poder de Deus e o poder de Deus ser confirmado através da vida deles. Uma das coisas que nós, irmãos, precisamos compreender bem é que o dom de língua, ele não autentica a fé de ninguém. O dom de língua ou qualquer dom não autentica a fé da pessoa, mas sim a mensagem que Deus quer transmitir através do dom. Qual o objetivo de Deus? Sempre. Lembra que eu falei lá em Gênesis 11? Deus espalhou. Agora, o que Deus quis fazer em Pentecostes? Juntar. Então, através do dom de língua, todas as nações que estavam debaixo do céu, representadas por judeus, ouviram do Evangelho. E quando eles saíram, eles foram pregando para os filhos, para as esposas, e pregando, e pregando, e pregando, e pregando, e pregando. E as nações ouviram a nova do Evangelho. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui. Entende? É um sinal. Aqui em Atos capítulo 2, está claro a descida do Espírito Santo, que era mesmo para aquelas pessoas que eram de outras nações, entenderem o poder de Deus e aceitarem Jesus como seu Salvador. Na casa do centurião Cornélio, eles já haviam crido, e o Espírito Santo os encheu. E ali eles falaram, depois do Espírito Santo entrar neles, eles começam a falar. É que não ficou claro para mim qual que é o propósito deles falar isso aí. Para falar, não, eles têm o Espírito Santo, por isso que eles estão falando em línguas. Só pode ter o dom quem é cheio do Espírito Santo. Quem não tem, não tem. Está fazendo qualquer outra coisa. Está se ludibriando ou ludibriando alguém. Ou se enganando ou enganando alguém. Para falar em línguas, tem que ter o poder do Espírito Santo. Tem que receber Jesus como Salvador. Aí é selado. Fala-se em línguas. Neste caso, de transição. O sinal está evidente aqui. Por pessoa da nação, do povo judeu ou não, mas está lá. Eles falaram como comprovação da mensagem que Pedro estava trazendo. O falar em línguas é a comprovação da mensagem. Até para eles poderem prestar o Moeda. relatório. Pode falar, irmão. Desculpa, Moeda, acho que só vai falar só uma parte aqui. Foi o primeiro gentio. Foi o primeiro gentio? Isso. Segundo aqui o que o irmão Éder está colocando, o primeiro gentio, irmão Wanderson, que precisava dessa confirmação. Então, um sinal, e ele precisa de confirmação para crer verdadeiramente no Evangelho. Entender, nós estamos seguindo no caminho correto. Certo, tá certo. Isso. Aí é o relatório que ele presta aqui, olha. Isso. E nós vimos, eu e os que foram comigo, aí eu estou entendendo que é por causa disso. E lembra, para expandir, para que a coisa cresça, então lembra disso, é um sinal que ele precisa ser autenticado. Precisa ter lá uma autenticação. É isso.
Irmã Miriam? Seja. Isso aí. Bom dia, irmãos. Então, pastor, sobre o que o pastor estava falando, eu estava estudando esse dia sobre na cruz, que todos que viam entendiam. Eu nunca parei para pensar que sobre o que foi escrito ali, né? Sobre a testa de Jesus ali sobre na cruz. Falei, como é interessante. Eu estava lendo um livro que fala que todos que liam em todas as línguas entendiam. Entendiam. Eu falei, meu Deus, eu fiquei assim tão maravilhada que a gente nunca parou para ver aquilo. E quanto à língua, Wanderson, eu acredito plenamente assim, que a língua, como o irmão falou, Pedro entendia o que eles falavam e eles também entendiam o que Pedro falava, certo? Para mim era assim, como foi na Torre de Babel. Deus falou, vai levar o evangelho. Como eles quis ficar ali se incomodando, Deus falou, então vou confundir a língua deles. Assim como Deus abriu a mente para que um entendesse a língua dos outros, Deus fez na Torre de Babel. Então vamos confundir as línguas para que ninguém entenda nada. Que Deus nos usou para ir. Então eu acredito que as pessoas ainda não entendem nada nas igrejas. Irmão, você acredita? Quando eu morava no Cantareira, um pastor e a esposa dele falou, irmã Miriam, vem para a nossa igreja para a irmã falar a língua. Eu pensei, meu Deus do céu, a irmã vai ser uma bênção na nossa igreja, falar a língua. Eu pensei, vocês não entendem nada ainda, Deus me perdoe, mas eu pensei comigo mesmo, entendeu? Como falar a língua? Irmão, se eu tiver de falar a língua, Deus vai me usar em qualquer lugar. Alguém vai estar pregando em qualquer língua e Deus vai fazer que eu entenda. Eu vejo dessa maneira também. Deus vai me usar, abrir minha mente e fazer eu entender aquele diálogo, aquele dialeto, aquele português, aquele inglês. Então, Wanderson, eu acredito assim. A pessoa vai estar falando em francês, em inglês, e o que estava falando Pedro entendia, e o que o outro estava falando Pedro também entendia. Né? Era bem assim, como foi na Torre de Babel, foi naquele dia do Espírito Santo ali do Pentecoste. Legal. Irmãos, olha, importante nós entendermos isso. A questão das castas, né? Irmão Roberto, tem pergunta ou colocação? Irmão Roberto, por favor, Vinícius. Pastor, é bem rápido, não é para polemizar, longe disso, né? Mas todo mundo sabe que eu congreguei na Assembleia por 20 anos. Para mim é complicado. Essa aula toda é uma luta para mim aqui, porque, né? Principalmente essa questão de línguas. Eu falei para o senhor, e não quero causar polêmica, longe disso. Se for para discordar, jamais eu quero, né, causar confusão na cabeça de alguém. Mas eu preciso perguntar. Em 1 Coríntios 14, 4 e 5, fala, né, em relação ao mesmo tema do 12, né, o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E o 5, eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior que fala em língua estranha, a não ser também que a interprete, para que a igreja receba edificação. Ou seja, nesse caso ele contradiz um pouco o que a gente está aprendendo, porque se a língua estranha ela fosse para efeito de entendimento de outras pessoas com língua estrangeira que tá, da nação, então não precisava ser interpretada aqui nesse caso, né? Eu entendi um pouco o que o Wanderson falou, eu concordo um pouco dessa linha, né? Porque, assim, é difícil. Eu não vou nem entrar em alguns méritos aqui, porque para mim, no pentecostalismo, é bem evidente, né? Inclusive também tinha, lá também não é bem clara essa questão, né? Não vou defender em 100%, porque, inclusive, quando a gente dava aula na escola dominical, tinha muita polêmica. E tinha gente que defende a questão de você ser batizado ou não com o Espírito Santo, somente se você falasse em língua, que seria uma evidência. Outros falavam que não, que era durante a conversão. Então lá também há divergências, divisão, né? Sim. Onde tem ser humano tem divergência. E nunca vai ser 100% unânimes. Senão não estaríamos aqui mais, já tinha subido todo mundo. Meu irmão, enfim, sim, mas é complexo. Essa questão da língua estranha. Sim, inclusive eu já presenciei essa questão, tá? Já uma vez, uma igreja lá em São Paulo, um pregador indouto, não sabia falar mal português, ele começou a falar numa língua que até então a gente não sabia, mas era um japonês que estava lá, e no final ele pediu a palavra e deu o testemunho, né? Falou que Deus falou com ele usando aquela pessoa. Beleza, sim. Mas tem a questão também das línguas estranhas que está aqui, que é um pouco polêmica, né? Repito, polêmica. Não é para causar, mas é complicado, porque é uma visão um pouco diferente do que a gente estava acostumado, né? Mas, enfim. O irmão sabe, porque eu já até falei para o irmão, e digo aqui à igreja, como eu falei na semana passada. Nós amamos o irmão,
Sim. e respeitamos o irmão. Entendi. Ou qualquer outra pessoa que tenha um pensamento diferente do nosso. Essa é uma condição sine qua non para nós. Entendi. Não é? De respeito, de amor, e a gente vai aprender. E aí eu vou olhar sempre, eu acho que os demais líderes da igreja têm a mesma visão. Se estivermos errados, nós vamos também não estou reconsiderar, defendendo, né? é só para, assim, Sim. você está acostumado com uma linha de 20 anos, de repente você tem que... E você muda, eu sei que é difícil. Tentar, no mínimo... Fazer esse meio termo, eu sei que é difícil. Tá Agora, bom. o que eu queria considerar com o irmão, na minha tradução de Bíblia aqui, a palavra desconhecida, ela está em itálico. Ou seja, a palavra desconhecida não faz parte do texto original. Então, Na minha tradução está assim, literalmente estranha, né? isso. Aqui, eu Só tenho uma que Bíblia de estudo que fala também estranha, quando mas a enfim. gente pega a língua portuguesa e o tradutor tentou pegar uma melhor palavra para traduzir um termo, qual seria o melhor termo? No meu entendimento, uma língua diferente, assim como está em Marcos 16. Vocês falarão novas línguas, ou existe uma diferença entre carro novo e novo carro. Carro novo é um carro que talvez já seja usado, mas é novo para você. Um novo carro, um carro zero, tem diferença. Então, a nova língua, um novo dialectus, ou uma nova glossa, ou seja, uma língua de nação que não é conhecida a você, mas Deus vai dar a graça de que alguém que está ali no meio conhece aquela língua, e ela vai ser edificada nessa língua. Uma das coisas que a maioria dos estudiosos pensam sobre 1 Coríntios 14, quando Paulo se refere a isso, que pode haver uma língua, e ele vai discorrer isso no texto, pode haver uma língua assim, ó, por exemplo, na hora que você está adorando a Deus, você está orando, e você está ali na intimidade, na sua intimidade com Deus, cheio do Espírito Santo, e você fala algo que ninguém vai entender, mas só você entende. Essa língua estática, que as pessoas chamam de língua dos anjos, que Paulo fala, ainda que houvesse, ele não diz que existe, mas ainda que houvesse a língua dos anjos, se eu não tiver amor, entende? Então essa língua estática, o que é essa língua? É uma adoração, é algo que só você e Deus fala. Aí tem gente que se empolga, que o dom, você não pode impedir a manifestação, mas você pode controlar o dom. E as pessoas, num desvario, aí ela... E ninguém vai... eu concordo, mas o senhor então acredita que há essa língua. O senhor crê, ou não? Irmão, para mim, vou ser sincero com você, essa língua estática dos anjos, para mim, não existe. Tá bom. Por que não existe? Porque eu creio que tudo que Deus quis comunicar e quer comunicar, está revelado. Aí a gente busca a revelação aqui. Aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Deus pode. Eu não posso limitar o poder de Deus. O irmão pode ser usado aqui num culto. Vou usar o irmão como exemplo, fica mais fácil, para ninguém se ofender. Eu sei que o irmão não vai se ofender. Então, se chegar um japonês aqui, falando lá, sushi, sashimi, não sei o quê, eu vou usar o japonês que eu sei, tá? Os irmãos aí descendentes me perdoem, tá bom? Me perdoem. Sushi, sashimi, Deus pode usar você. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus tem um poder ilimitado. O poder de Deus é grande. Eu não posso impedir que ninguém fale em língua aqui na nossa igreja. Só que tem que ter tradução. E a pessoa tem que dizer que ela entendeu. E que ela é edificada. E ela tem que ser convencida de que a vida dela está errada. E o que está sendo dito tem que apontar para a cruz de Cristo. E não simplesmente para um dom extraordinário. Olha o irmão Roberto, o irmão cheio do poder do Espírito. Não, cheio do poder do Espírito. Eu diminuo e Cristo aparece. Nós diminuímos e Cristo aparece. E o que a gente vê, irmão, por aí afora, não é Cristo sendo evidenciado, mas é muito mais, talvez, a performance espiritual de alguém do que propriamente o Espírito Santo. Infelizmente. E aí, vai cair dentro disso, irmão Roberto, que eu estou para dizer aqui. Os irmãos me perdoem, só mais alguns minutos.
A igreja das castas. Irmãos, parece hoje em dia que tem lá os não cristãos, beleza, a gente sabe que existem os não cristãos. Mas parece que tem uma igreja que tem os cristãos comuns e os cristãos que são batizados no Espírito Santo. E quantas pessoas vivem a vida triste? Eu já vi pessoas, conheço pessoas que hoje não são mais assim, mas foram tristes. Ai meu Deus, eu vou para a igreja, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E ela está pedindo, são bons crentes, são pessoas fiéis, mas querem ter uma experiência que Deus não quer que ela tenha. Eu respeito a forma como a igreja pentecostal, outras igrejas carismáticas, veem os dons. Eu respeito. Mas, irmãos, pedir uma experiência para Deus que Deus não quer nos dar, eu não sei, a igreja das castas, vocês vão ver o resultado disso. Eu vivi numa cidade em que o resultado disso era muito evidente. Qual é a igreja das castas? Não cristãos, beleza, a gente entende. Mas, além dos cristãos comuns, tem os cristãos que são cheios do Espírito. Aquele irmão ali é cheio do Espírito, aquela irmã ali é cheia do Espírito. Irmão, tem 2 tipos de crente aqui? Tem? E eu vou dizer para você uma coisa, com muita ousadia. Aonde há injustiça de Deus, Deus levanta um profeta para a justiça acabar. Eu estou falando do nosso contexto. Estou sendo muito ousado no que eu estou dizendo aqui para você. Porque se refere à minha pessoa, se refere ao meu ministério. Aonde tem injustiça, Deus levanta profeta para a injustiça acabar. Se alguém aqui é superior, vai ser superior lá fora. Aqui dentro, todo mundo é igual. Todo mundo é crente, todo mundo é cristão. Só muda. E aí Deus precisa levantar um profeta, irmãos, para colocar todo mundo no mesmo nível. Entende? Cristão cheio do Espírito Santo, cristão que tem uma experiência mística, tem que ter cuidado com essas coisas, né? Cristãos espirituais, né? Cheios do Espírito, mas cristãos espirituais. Ou, peraí, deixa eu voltar aqui. Cristãos comuns, não, deixa eu voltar aqui, peraí. Volta aí mais um pouquinho. Cristãos, não. Opa, fui demais. Peraí, vamos voltar lá. Tem um negócio ali interessante. Eu não vou falar disso, não. Cristãos carnais. Tem igreja que são os cristãos carnais, né? Eu brincava com o menino, inclusive eu conversei com ele essa semana. Ele é da Assembleia de Deus e ele falava para mim que, situando a Assembleia e Batista, né? A visão dele. O Batista é cheio de carne, né? Se fosse pastel, é o pastel cheio de carne. E a Assembleia de Deus é o pastel sem recheio nenhum, né? Pastel de... Eu falei, ô filho, não é assim também, né? Não exagera as coisas. Cristãos carnais e cristãos espirituais. E aí, irmãos, vem uma coisa, da onde que vem esse conceito do século passado? Da onde que veio? Que é um conceito mais antigo do que o século passado. Vem da igreja romanista. Os cristãos comuns, e lá tem uma classe de sacerdotes. E tem aqueles que são canonizados a santos. Daqui a pouco nós vamos canonizar o irmão José Batista. Vamos canonizar, né? O Nelson está na fila, que é o próximo. O irmão Francisco. Misericórdia. Vamos canonizar o pastor Pedro, Josué. Entende, irmãos? Essa casta. O que essa casta, o que essa igreja de castas produz? Divisão, problema. Paulo está dizendo para a igreja de Romanos, de Corinto, vocês têm todos os dons, mas vocês só sabem brigar, vocês só estão brigando, é um querendo ser o quê? Melhor do que o outro. Não, porque eu tenho isso, porque eu sei, eu tenho dom, eu falo em línguas, porque eu sou melhor. Porque você é melhor o quê? Entende? A casta, o que a casta faz? E aí eu fico pensando, a ênfase que é dada à atuação do Espírito Santo de forma errada, cria uma igreja de castas. Uma igreja que tem a tendência de se dividir. Eu vivi numa cidade que lá, irmãos, a opressão espiritual era grande. Divisão em todas as igrejas, inclusive a que eu dirigi. Foi uma igreja dividida. Divisão. Por quê? Porque a igreja de castas, ela se divide. E quanta divisão há.
Uma igreja que começa aqui, não concorda com o pastor, não concorda com isso, não concorda com a doutrina. Vamos criar ali uma igreja. Aí cria a igreja lá do vamos ali e volto já. Entende? Tem que ter cuidado, irmãos, com essas coisas. O que nós precisamos entender, na minha opinião? Nós somos cristãos que estamos talvez em diferentes estágios, em diferentes momentos do crescimento espiritual. Como que o Espírito Santo atua na sua vida? Como que o Espírito Santo age na sua vida? Irmãos, eu li isso e me abençoou. Li há 2 semanas atrás. Eu uso o exemplo de quando pisam no seu pé, como você corresponde? Como você corresponde? Está aí a diferença. Porque quando você corresponde da forma correta, o seu crescimento espiritual mais perto de Deus, o Espírito Santo está agindo em você, está agindo. E aí, quando nós entendemos o que o apóstolo Paulo vai dizer para nós, que o que é mais importante, o que é mais importante? É o amor. O amor deve ser mais importante em toda essa situação. Irmãos, eu quero pensar com você algo que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, para a gente terminar aqui e terminar o nosso estudo. Embora não tenha falado exclusivamente tanto sobre o dom de língua, mas eu creio que já dá para esclarecer bastante coisa, e eu fico à disposição dos irmãos com todo amor, carinho e respeito, os irmãos sabem disso. E vou apreciar muito conversar com você durante a semana, se for o caso. 1 Coríntios capítulo 13. Versículo 7. Em breve nós vamos ter uma série de mensagens aí pregadas sobre 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Não havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Transição do livro de Atos e desse tempo da igreja, não existia essa palavra completa. Mas quando aquilo que é eterno, aquilo que é completo, chegou, então eu não preciso mais dessas manifestações para dizer que eu sou um povo, uma igreja, que o Espírito Santo fala e age através da minha vida. Qual é a direção que nós temos que ter? A palavra do Senhor nosso Deus. Ela é a preciosidade para a nossa vida. Irmãos, vão ficar dúvidas, e isso é muito bom. Eu amo as dúvidas, e amarei suas perguntas, se você assim quiser fazer, tá bom? Me perdoe ter passado aqui, acho que valeu a pena para fazer esse encerramento. Eu quero orar, deixar a palavra com o irmão Helder, eu vou pedir licença aos irmãos, porque eu já vou me retirar e vou me dirigir lá para Embu-Guaçu, para participar do velório e do sepultamento do nosso irmão Raimundo, né? A família Coelho está em luto, é uma família muito querida mesmo, nossa, minha, a irmã Nair, que era a irmã esposa dele e já partiu para a eternidade, foi uma das minhas mães espirituais. Em todos os lugares que eu passo, Deus me dá uma mãe espiritual. Irmã Nair foi a minha mãe espiritual em Embu-Guaçu, uma mulher muito temente a Deus, muito importante. E eu fico feliz da Rita, a minha irmã Rita, né? Tanto, irmãos, é o carinho que a família tem por mim. A Rita me chama de Junão. Eu sou o Juninho, né? O Júnior, o irmão mais novo. Ela tem um irmão que é mais velho e ela me chama de Junão. E essa família é tão preciosa, né? Nós temos a grata alegria de saber que encontraremos com o seu Raimundo lá no céu. Ele aceitou a Cristo antes de partir para a eternidade, tá bom? Então eu peço desculpa aos irmãos, mas eu vou precisar me retirar para participar do velório. 2 horas haverá lá o encerramento da cerimônia. Eu vou tentar chegar a tempo para dar um abraço e levar também o consolo de cada um de vocês a eles. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor,
por esse tempo de aula, de ensino da Tua palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço de todo o meu coração, que ninguém saia daqui, Senhor Deus, ofendido ou triste por algo, Senhor Deus, que eu disse, mas saia daqui edificado por Sua palavra, saia daqui desafiado a conhecer, a entender e a empreender, Senhor Deus, a atuação do Espírito do Senhor em sua vida, em seu coração, para que conheça e conheça e conheça mais do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe meu trajeto até em Bugaçu. Conforta e consola, Pai, aquela família que sofre pela partida, Senhor Deus, de nosso irmão. Dê graça para que eu possa ir e voltar sob a sua proteção, e o conforto e o consolo do Senhor chegue a cada um deles nesta hora, Pai. Eu peço, meu Deus, a tua bênção, e eu peço em nome de Jesus. Acho que o pastor